Olá a todos, aqui é o Musco e você está ouvindo Savageando, um podcast sobre Savage Worlds. Fui de Vasco jogando Savage Worlds. Essa é uma história que é famosa no sistema, né? O sistema Savage Worlds, ele é famoso pela sua letalidade. Tem vários exemplos aí em podcasts sobre conversa sobre isso acontecendo, em mesas gravadas no YouTube, né? E história aí entre os colegas que jogaram o sistema Savage Worlds e tiveram essa experiência da letalidade, né? O que é isso? É ter um ou dois ataques que causam ferimentos o bastante para o seu personagem. Estava bom aí, uma rodada atrás, estava tudo bem. Passa 2 rodadas, foi atacado 2 vezes e agora está com -2, tomou 2 ferimentos. E aí o jogador percebe que tem essa dificuldade maior pelo resto do combate todo porque levou esse ferimento, né? E esse tipo de coisa, ele pode ser o motivo por alguém não querer jogar esse sistema. E também pode ser um motivo para achar que certos tipos de aventura, eles não rodam bem em Savage Worlds. Por exemplo, já tive em conversas em que foi falado que Savage Worlds não é uma boa ideia para um jogo de fantasia épica, né? Por quê? Por causa dessa letalidade, né? A pessoa estava falando, por exemplo, não faz sentido jogar uma fantasia épica onde um goblin aí com uma lancinha, ele pode ter várias explosões no dado de dano e causar vários ferimentos num campeão aí que deveria ser muito mais poderoso, né? Então tem essa preocupação de quem não está acostumado com o sistema ou de quem está pensando se vale a pena jogar Savage Worlds, né? Ou se você já joga Savage Worlds e você gostaria de saber, poxa, como é que eu não vou de Vala? Como é que eu não vou de Vasco? Então hoje vamos falar de estratégias de como manter seu personagem vivo, né? E vamos falar isso de vários pontos de vista, né? De um personagem que está preparado para o combate, corpo a corpo, um personagem que está preparado com combate à distância, personagens que não estão preparados para o combate e também do ponto de vista do narrador, né, que está controlando aí, vamos dizer, o nível de dificuldade do jogo. Então, o que o narrador pode fazer para controlar esse nível de dificuldade do jogo, né? Então, vamos começar falando de personagens não combativos, né? Personagem não combativo em Savage Worlds ele é muito interessante porque é um tipo de personagem que não vai ter nenhuma habilidade direta para interferir no combate, mas ele é sim jogável e não é um personagem que vai ficar assim só escondido o tempo todo durante um combate. Então ela é viável em Savage Worlds, né? Mas, visto isso, como um personagem não combativo deveria se comportar durante o combate, né? Então vamos lá, o combate foi declarado, sacaram-se as cartas de ação, certo? E a primeira coisa que esse personagem não combativo deve fazer é procurar cobertura. Isso todo personagem deve fazer em Savage Worlds. Por quê? Porque para acertar um alvo com um ataque corpo a corpo, você joga contra o aparar do alvo, certo? O aparar do alvo ele pode ser maior dependendo do nível de perícia de lutar. O aparar vai ser igual a metade do dado de lutar mais 2. Então, conforme se aumenta os dados da perícia de lutar, o aparar aumenta e assim o personagem não é só efetivo em acertar o alvo, mas ele também é efetivo em se defender, como se aumenta a perícia de lutar, tá? O personagem não combativo, ele vai ter um aparar muito baixo. Então, já é um motivo para entrar em distância, não ficar no combate corpo a corpo, certo? Tem um outro ponto, no entanto. Para acertar um alvo com um tiro à distância, a dificuldade vai ser sempre igual a 4, que é o sucesso padrão em Savage Worlds, a não ser que o personagem esteja procurando cobertura. E cobertura, ela é muito efetiva nesse jogo. Uma cobertura leve, assim, que cobre 25% do corpo, né? Ela dá -2 para atirar que está sendo feito contra o seu personagem, né? Então, era para tirar
4 no dado para te acertar, agora precisa ser 6. Né? Uma cobertura média de 50% causa menos 4 nessa jogada de atirar. Né? Então imagine aí, você está atrás de um bloco grande de cimento, né? Ou você está atrás assim de rochas que tem no cenário, estão causando só metade do seu corpo ficar aparente, né? Já 50% de cobertura, menos 4 para te acertar. Se 75%, ou seja, só um quarto do corpo aí, né? Só a cabeça, vamos dizer assim, né? Ou um pouquinho da área do pescoço, assim, tá aparecendo. E boa parte do seu personagem tá em cobertura, isso dá menos 6 para acertar. Olha, precisa tirar 10 no dado para atirar para acertar seu personagem. Então é bastante efetivo, tá certo? Algumas coisas que as pessoas não pensam, né, mas é importante lembrar, é que deitar no chão é efetivo também. Deitar no chão te dá uma cobertura média de menos 4. Vai também te dar uma penalidade de menos 2 para a jogada de lutar. No entanto, né, seu personagem não combativo, ele não está muito ali pensando em entrar num combate corpo a corpo. Então vamos dizer, começou a batalha, seu personagem é não combativo, não tem como chegar numa cobertura nesse turno, você usa uma das suas ações aí para deitar no chão. Se distancia e deita no chão. Porque aí, se tiver um ataque à distância contra seu personagem, vai ser feito a menos 4. Então, aquele atacante vai ter que tirar 8 no dado, tá bom? Então, já é a primeira coisa que seu personagem vai fazer. Se protegeu, como o personagem não combativo vai efetuar no combate, né? O que ele vai fazer? Vai fazer jogada de suporte e vai fazer testes, que também são muito divertidos, né? O que são os testes? Um teste você pode usar qualquer perícia que você quiser do seu personagem para criar uma distração, uma vulnerabilidade no alvo, né? Então, por exemplo, você pode usar aí seu atletismo para jogar areia no olho do alvo, mas você tem que tem que estar muito perto, né, para fazer isso, né? Se você estiver de longe e seu personagem for um cientista, por exemplo, ele pode combinar aí 2 elementos químicos, jogar assim na frente de um alvo, aquilo vai estourar, vai fazer um grande flash de luz e deixar o personagem vulnerável. Então, vulnerável é muito efetivo no combate, né? Deixar o alvo vulnerável pode causar menos 2 em todas as ações contra aquele alvo. Então, você está efetivamente ajudando os seus colegas de grupo, né? Quando você faz um teste, você é bem sucedido, você pode escolher entre vulnerável e distraído. Distraído dá menos 2 para todas as ações que o alvo vai tomar, tá certo? Que também é muito efetivo. Isso quer dizer que aquele outro personagem que está na luta corpo a corpo lá vai ser mais difícil de ser atingido, porque por causa da ação que você tomou como personagem não combativo. Então vamos lá. Teste é contra o alvo, né? O suporte, você ajuda o seu companheiro de grupo. O suporte, às vezes, ele pode ser mais efetivo do que o teste. Porque, por exemplo, o teste, para ser bem sucedido, você tem que ganhar num teste resistido. Então, é a sua jogada da perícia. Vamos dizer que você é aquele cientista, né? Que está colocando 2 elementos químicos junto assim, vai fazer alguma coisa explodir na cara do alvo, né? Você vai fazer um teste de ciência e o alvo vai resistir com a perícia associada, que é a astúcia, né? Aí quem ganhar no dado valor mais alto, né? Teve aí faz um tempo já uma discussão num grupo de WhatsApp sobre se é o valor mais alto ou se é o número de sucesso em ampliações. É o valor mais alto, né? Então, quem jogar o dado e tirar o valor mais alto vai passar nesse teste resistido, tá certo? Se tiver empate, vai ser da defesa, que no caso é o alvo, tá? No entanto, se for um suporte,
não é um teste resistido. Então, o suporte ele vai fazer efeito na base normal do Savage Worlds, que é um valor de 4, né? E se tirar mais do que 4, aí uma ampliação, o suporte dá mais 2 ao invés de mais 1. Cada ampliação do suporte dá mais 1 até um total combinado aí de suporte de mais 4. Esse combinado pode vir só de um personagem ou vir de 2 ou mais personagens, certo? Então, como você pode agir no combate, você pode agir com suporte e você pode agir com testes. Tudo bem, mas tudo que eu falei até agora está meio que assumindo que você consegue ficar à distância, né? Que você saiu do combate corpo a corpo. Mas e se seu personagem não conseguiu sair do combate corpo a corpo? Então vamos lá. Você não gastou nenhum ponto de lutar. Então o seu aparar é somente 2. Isso quer dizer que na grande maioria das vezes, tá, vai acertar você. Só não vai acertar se for um erro crítico, porque tem que tirar um valor de 1 para não acertar seu personagem, tá vendo? Então aí já fica uma outra dica, é que colocar um pontinho pelo menos em lutar vale muito a pena, porque aí seu dado de lutar vai ser 4, certo? Seu aparar vai ser 2, que é metade do seu dado de lutar, mais 2, vai ser 4. É bastante importante, tá certo? Mas vamos dizer que você realmente não tem. Não tem nenhum dado de lutar. Então, sua ação vai ser esquiva. A esquiva é uma ação que não é usada muito em Savage Worlds, mas ela é muito efetiva. A esquiva vai te dar mais 4 em aparar. Você não pode usar nenhuma outra ação. E também não pode correr nesse turno, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai usar o seu movimento para se deslocar para longe dos oponentes. Aí você vai me dizer, poxa, mas eu vou usar meu movimento para me deslocar e eu vou tomar ataques livres, né? Tem uma diferença que é importante. No D&D, se você estiver no alcance do inimigo e sair daquele alcance do inimigo, o inimigo já tem a oportunidade de atacar você, certo? Que é chamado um ataque de oportunidade. No Savage Worlds, não é assim que funciona. Você tem que estar ativamente no combate, né? Engaged. Você precisa estar ativamente no combate e daí sair desse combate. Quando você sai desse combate, você pode tomar aquele ataque livre. Então é diferente. Então, se seu personagem não tem capacidade de lutar, acabou ali sem querer estar no corpo a corpo, que seu personagem não está ativamente no combate, porque não tem nada com isso, né? Você vai usar a sua ação para colocar a mão na cabeça e sair correndo, né? Então, quando você usar a sua esquiva e usar seu deslocamento para sair do corpo a corpo, né? E aí torcer para o inimigo não sair correndo atrás de você, novamente, a gente espera que você tenha amigos jogando com você, né? E o seu grupo vai te ajudar. Você não vai tomar esse ataque livre. Então, muito efetivo usar a ação esquiva para sair dessa situação, tá ok? Então, essas são dicas aí estratégicas pro personagem que não tem nada de lutar, né? Não vai lutar. Bom, agora vamos mudar e falar sobre o personagem que vai estar preparado para o combate corpo a corpo. O personagem gastou pontos em lutar, pegou uma arma e vai querer realmente ir contra os inimigos, né? Vamos falar sobre esse personagem. Aqui a gente precisa conversar sobre equipamentos, vantagens, né? E também pensar de forma estratégica onde você vai gastar pontos no seu personagem, né? Vamos começar com equipamentos. Escudos em Savage Worlds são muito importantes, te dão uma vantagem muito grande, são ótimos, né? Então aqui no livro básico nós temos 3 tipos de escudo, pequeno, médio e grande, que vai te limitar aqui, tirando o custo, é a força mínima, né? Pelo menos um médio aí, se você é um personagem combatente, você vai conseguir usar, que ele vai te
necessitar um D6 em força, eu acredito que seu personagem vai ter um D6 em força, esse escudo vai te dar mais 2 em aparar. Isso aqui já é uma vantagem grande em Savage Worlds. Mais 2 em aparar é mais um dado de perícia de lutar, né, que você não tem, acima do que você vai ter, certo? Então vamos dizer aí, um personagem iniciante que quer ser proficiente em lutar, eu colocaria pelo menos um D8, né? Geralmente essa é o dado de perícia que eu coloco em personagens no começo, quando eu gosto que aquele personagem seja proficiente naquilo. Então, seu personagem está começando com D6, 6 em aparar, né? Segurou um escudo médio, vai para 8. 8 em aparar é um ótimo valor de aparar, né? O inimigo tem que tirar um valor de 8 ou mais para acertar seu personagem, tá ok? Qual outra coisa que seu personagem pode fazer durante a luta é pensar estrategicamente. Por quê? Porque não vale muito a pena em Savage Worlds ficar no meio dos inimigos pelo resto da rodada, certo? Então você vai atacar. Não vale muito a pena deixar o seu tokenzinho ali, a gente está pensando num jogo de mapa, né? Encurralado pelos inimigos e tomar vários golpes. E esses golpes não vão ser normal, mas eles também vão ter bônus de agrupamento. Cada inimigo acima do primeiro vai ter mais um para acertar seu personagem, né? Um total de mais 3. Isso é bastante para acertar seu personagem. Então, no quesito de estratégia, você não gostaria de deixar seu personagem, né, ali no meio dos inimigos. Então, tenta não fazer isso. Aí, como você não faz isso, né? Então, lembre-se, vale a pena, mesmo que você seja um guerreiro, que se estiver encurralado pelos inimigos, use o seu turno para esquiva. Use. Então, declare a sua esquiva, você tem mais 4 de aparar e use o seu deslocamento de forma estratégica para não ser encurralado. Vale bastante a pena, mesmo que isso leve um turno, né? As rodadas em Savage Worlds, elas são rápidas, tá certo? E também a sua ordem na carta que vai ser sacada no próximo turno pode ser diferente. Então, talvez nesse turno que você está jogando, a sua carta não te dê uma vantagem. Não te deu uma vantagem? Recue naquele turno. Use esquiva e faça um movimento estratégico. Talvez na próxima vez você vai sacar uma carta que vai te dar uma vantagem, porque você vai agir antes dos inimigos, né? Ou agir depois, dependendo da situação estratégica. Mas não está se sentindo em vantagem, use o seu turno para se defender. Vale a pena fazer isso em Savage Worlds, tá? Por que isso? Por que eu estou dizendo isso? É importante lembrar que Savage Worlds não é um jogo de atrito, né? Não é um jogo que você tem que bater no inimigo, sei lá, 15 vezes, e aí a cada esse dano que você deu, essas 15 espadadas que passou, né, vai juntar o tanto de ponto de vida daquele inimigo vai cair. Não é sobre isso. É sobre o momento ali de ação, aquele momento do clímax que a espada vai passar e vai dar o dano suficiente para deitar o inimigo. Ele não é um jogo de atrito, ele é um jogo de clímax. Estamos ali na batalha, pá, a espadada vem, defende, correu para cá, para cima e para lá, e aí vai passar aquela espadada que não foi defendida pelo seu inimigo e ele vai de vala, certo? É um jogo sobre isso, não é um jogo sobre acertou nesse turno, acertou no outro turno, acertou no outro turno, tá certo? Então ter essa mentalidade vai também ajudar você a não tomar vários ferimentos no seu personagem. Bom, outro equipamento importante é a armadura, mas é meio óbvio, né? Todo o sistema aí, né, a maioria dos sistemas tem aí estatísticas para armaduras e elas ajudam você a não tomar dano. Não é diferente de Savage Worlds. Então, é um guerreiro, não quer tomar dano, você use armadura.
a não ser que estejam usando uma regra de ambientação legal de Savage Worlds, que é heróis sem armadura. Se você estiver usando heróis sem armadura, quando você gasta o Bene para absorver um ferimento e não estiver usando armadura, você ganha mais 2 no seu teste de absorção. Então o que acontece? Seu personagem vai receber mais ferimentos, né? Porque não está usando armadura, mas vai ter uma facilidade de absorver esses ferimentos. Isso aí vai ter uma sinergia com o papel do narrador, né? Que tem a ver com o Bene, que eu vou falar daqui a pouco. Então vamos continuar. A outra parte são as vantagens. Musculoso é uma vantagem legal. Por quê? Porque ela aumenta a sua resistência em 1 e ela também aumenta a sua força em um dado quando você for pegar equipamento. Ele aumenta a sua força mínima. Então, aquele personagem que eu falei que tinha D6, certo, em força, se você pegou musculoso, e você pode com D6 de força, você trata a sua força como D8 para pegar equipamento e aí você pega um escudo grande. Esse escudo grande vai te dar mais 3 no aparar. Tá vendo? Então, musculoso te ajuda na defesa por causa desse uso do equipamento, mais 1 de resistência. Bloquear é uma outra vantagem defensiva interessante, ela é de experiente. O que ela faz, ela te dá mais 1 em aparar e ela também diminui o bônus que os inimigos têm quando eles agrupam, né? Então você pode contar como se tivesse menos 1 inimigo te cercando. Agora, duro de matar é uma vantagem que vai te ajudar, só que ela ajuda quando você já estiver indo realmente para a vala, porque ela te deixa ignorar as penalidades de ferimentos quando você joga o vigor para não ficar sangrando, e aí você já realmente está morrendo, né? Então ela te ajuda nesses últimos minutos aí, que é importante para o seu personagem, tá certo? Esquiva é uma vantagem legal também, ela é de experiente, ela requer aí a agilidade D8 e ela te subtrai 2 dos ataques à distância feitas contra o seu personagem. Só que ela não acumula com cobertura, né? Então a esquiva ela é legal quando seu personagem aí não tem a possibilidade de entrar em cobertura. A vantagem nervos de aço, ela é interessante também. Ela deixa você ignorar 1 ponto de penalidade por ferimento. E aí depois, nervo de aço aprimorado, deixa você ignorar 2 pontos de penalidade por ferimento. Isso é legal porque Savage Worlds tem aquilo que às vezes as pessoas falam um espiral de decadência, né? Que você toma um ferimento, você recebe menos 1 em todas as ações. Quando você vai se defender e tentar absorver o próximo ferimento, você vai ter esse menos 1 para absorver o próximo ferimento. Então já facilita você receber um outro ferimento. Então, nervos de aço ele para essa espiral aí de decadência. Então, quando você tomar um ferimento, não aumenta aí a chance de você tomar um outro ferimento, porque falha na sua jogada de absorção. Uma outra vantagem de defesa que não vejo as pessoas usando muito, que é interessante porque ela aparece muito frequentemente nos NPCs, é o reflexo de combate. Ela é muito legal porque ela vai te dar mais 2 na sua jogada para sair do estado abalado ou estado atordoado. E por que isso é legal? Porque quando seu personagem está abalado, além de ele não ter uma ação tirando movimento naquela rodada, a próxima vez que o personagem tomar dano igual à resistência, vai levar um ferimento. Então, sair do abalado é muito interessante. Ser capaz de sair do abalado é muito importante. E o reflexo de combate, ele te dá aí um bônus muito importante, especialmente se você entrou nessa espiral de decadência aí, né? Já tomou um ferimento, você também vai tomar penalidade quando tentar sair do abalado, e o reflexo de combate ajuda você a não permanecer nesse estado.
Bom, agora de todas essas vantagens que eu falei, tem uma aqui que vai ser importante tanto para o combativo e o não combativo. Se o personagem que você está fazendo não for combativo e ter agilidade D8, e vale a pena até aumentar a agilidade D8 para pegar uma vantagem como essa, que é retirada, né? Por quê? Seu personagem não é combatente, acabou entrando numa situação de luta corpo a corpo e está tentando sair, né? Entrar em retirada. Sem uma vantagem como essa, ele pode tomar todos esses ataques de ataques livres, né? Se o personagem já entrou na luta, certo? Para sair. Então, por isso que essa retirada ela é também muito boa para o combatente corpo a corpo, porque o combatente corpo a corpo percebeu que está numa situação de desvantagem, pode tentar bater retirada, sair, mas vai tomar um ataque livre, né? Essa retirada diz que uma vez por turno você nega um ataque livre. Então, um ataque do primeiro oponente você não vai tomar, o que é uma vantagem muito grande. Uma outra vantagem interessante que pode ser usada, eu quase esqueci aqui, é o corredor, que diz que seu personagem vai ter a movimentação completa, sem penalidade, em terreno acidentado. E todos os outros personagens vão ter uma desvantagem naquela movimentação, vai custar o dobro em terreno acidentado. Então, isso quer dizer que o seu personagem ele vai se distanciar dos inimigos muito mais efetivamente. E você vai poder utilizar o terreno acidentado do mapa ali em sua vantagem, tá certo? Então, corredor pode valer a pena também. Então você vê aqui que várias vantagens do Savage Worlds, pensando na defesa do seu personagem combativo, né, de corpo a corpo, ela leva em conta que você está pensando de uma forma estratégica com seu movimento e o que está a seu redor. Não são vantagens que vão facilitar assim, somente seu personagem, como diz assim, tancar, né? O tanque. Eu vou com meu personagem até a frente dos inimigos, eu vou sentar ali e eu vou ser o tanque. Eu vou segurar todos esses ataques. Não faça isso em Savage Worlds, porque não é um sistema de atrito. O tanque meio que não existe, porque seu personagem vai tomar uma hora, ele vai tomar um dano que vai passar da sua resistência e vai tomar um ferimento já na hora e já vai estar pensando em recuar. O tanque em Savage Worlds não é uma estratégia muito favorável. Todos os personagens têm que pensar em uma posição interessante para ter vantagem sobre o combate. Então falamos sobre estratégia de deslocamento, incluindo cobertura, né? Se você estiver sendo atacado por ataque à distância, falamos sobre equipamentos, que o escudo é muito importante, e falamos sobre várias vantagens que podem ser usadas para defesa. Isso defesa assim de um termo holístico, né? Defesa pensando de vários ângulos, né? Essas são vantagens que vêm do livro básico, né? Eu tento me manter aqui no livro básico, mas também pense dessa forma e procure vantagens aí do cenário que você esteja utilizando e você pode sim encontrar outras vantagens que pode te ajudar na defesa, tá certo? Agora eu gostaria de mudar o assunto para falar sobre o ponto de vista do narrador, porque o ponto de vista do narrador também tem uma parte nesse controle aí de quão perigoso, de quão letal o jogo vai ser, né? A primeira coisa que é óbvia de se falar é que para personagens cartas selvagens é necessário o gasto de um Bene para fazer um teste de absorção. Por que tem isso nesse sistema, né? O que acontece nesse sistema é que não existe a absorção, se você parar para pensar. A regra diz que em combate corpo a corpo vai ser feito um ataque, né, usando um lutar. Se esse lutar ele for igual ou maior do que o aparar, se joga o dano. E se esse dano for igual ou maior à resistência, aí o alvo vai tomar um abalado, vai tomar um ferimento. Essa é a regra, é isso que está acontecendo na narrativa. A absorção, ela não existe na narrativa. O que existe na narrativa é o personagem carta selvagem utilizar o Bene
para trazer um recurso narrativo, e esse recurso narrativo é: não vou tomar esse ferimento, tá bom? Isso é importante porque esse é o motivo do Savage Worlds usar o Bene para absorção. O Bene é um recurso narrativo também quando se pensa na absorção. Então, o personagem Carta Selvagem, ele tem essa vantagem de, tipo, quase fui acertado pela bala, né? Puta, passou aqui do lado da minha orelha. Ou quase fui acertado pela a espada, mas ela errou por um triz, assim. Essas são as descrições que vêm do uso de um Bene para essa tal de absorção. Esse termo, absorção, ele não ajuda muito a entender o papel do Bene nesse momento, né? Então é o Bene, né? E aí sabemos que o Bene, começamos com 3 Benes, a não ser que você compre a vantagem de sorte, ou sorte maior, né? E você vai gastar esse Bene durante a aventura e vai receber Benes por várias coisas, né? Interlúdios, por uma boa representação do seu personagem, por uma piada, por usar as suas desvantagens. Você vai receber Bene durante o jogo, né? Esse recebimento de Bene, ele também ajuda a controlar a letalidade do jogo. Por quê? Ele deixa o jogo divertido, porque os personagens, jogadores, na verdade, eles veem que eles podem usar esse recurso narrativo com mais frequência. No entanto, eles não vão ficar muito nesse trade-off, né? Nessa coisa, poxa, eu não posso usar esse recurso narrativo agora durante essa mesa, porque eu não sei se eu vou precisar guardar esse Bene para o próximo combate, né? Você também tira isso da mentalidade do jogador. O jogador pode ir gastando ali Bene aqui e ali, sabendo que talvez ele vai receber 1 ou 2 e vai estar ok quando ele estiver no combate, certo? Então o narrador, ele tem nesse ponto de vista também um controle da letalidade do jogo sobre o Bene que vai dar para os jogadores. Dando mais Benes para os jogadores, você diminui um pouco a letalidade do jogo. Não dando Benes, você aumenta um pouco a letalidade do jogo, né? Uma outra coisa que o narrador pode pensar também sobre a letalidade do jogo é que os números importam, né? Não os números das características, mas aí quantos inimigos estão contra os jogadores. Porque essa característica do Savage Worlds ter dados que explodem, né? Do nada, assim, ela faz com que ter muitos extras, mesmo que eles tenham um baixo dado da característica de ataque, quando estourar vai fazer muito dano, né? E se você tiver mais extras, você tem mais chances de estourar os dados, né? Mas tem esse outro lado da moeda, né? Eu agora falando com você, narrador, que a gente fica meio frustrado. A gente pode ficar aí 3, 4 combates colocando nossos extras, né, para lutar contra os jogadores e eles não acertam nada. Eles não acertam nada, continuando não acertando nada. E é verdade, isso pode acontecer. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado para também não errar a mão depois e colocar muitos extras ou vários cartas selvagens para ver os seus NPCs fazendo um pouco mais de impacto, né? E acabar errando a mão e causando muito mais ferimentos do que era a intenção. Uma coisa que é importante você, narrador, e é utilizada aí pelo desenvolvedor, criador do jogo, né, o Shane Hensley, é que ele sempre vai trazer elementos da aventura que vão tirando os recursos dos personagens, incluindo fadiga, né? O Shane é conhecido como colocar aí, por exemplo, pedras caindo de um precipício, os personagens têm que correr e acabam se estribuchando enquanto eles rolam num túnel assim, caem lá embaixo e ganhando machucado e escoriações, né? E recebendo esses -1, -2 ali. Isso também é um jeito de você controlar a letalidade do jogo, de uma forma que os personagens vão sentir que a dificuldade está alta, não é letal ali, né? Você não vai acabar
matando o personagem, mas os personagens vão sentir que a coisa tá feia. Outra coisa que pode fazer isso é um encontro rápido perigoso. Encontro rápido perigoso podem matar personagens. Se o personagem tiver um erro crítico num encontro rápido perigoso, vai tomar um D4 ferimentos. Esse D4 não explode, tá, gente? É importante isso. Você vai rolar aquele D4, se ele for 4, você vai tomar 4 ferimentos. No entanto, 4 ferimentos podem fazer com que o personagem, vai que ele já tem ferimentos, né? Fazer com que esse personagem chegue a incapacitado e aí vai saber, né? Se os personagens, o resto do grupo vai ajudar aquele personagem a sair daquela condição ou não. Então, o uso de encontro rápido, o uso de machucado e escoriações, que vem aí dos elementos perigosos da sua aventura, e o dar bênus ou não dar bênus para os seus jogadores é um jeito de você controlar a letalidade do jogo, certo? E aí, se você também estiver jogando Savage Worlds agora, né, tá começando a jogar, tem uma outra coisa que é importante pensar, tá? É que tomou um ferimento não é uma coisa que a gente vai querer resolver depois, porque tem uma regra importante do sistema que diz que curar um ferimento depois que se passou 1 hora, ela necessita de magia e um curar maior. E se não tiver uma magia, uma alta tecnologia aí no seu cenário, você vai ter que levar 1 semana para fazer uma cura natural. Então, não queremos esperar para curar um personagem que tomou um ferimento. Que o que acontece, por exemplo, em um jogo de D&D, né? Um jogo de D&D, vale a pena você esperar o personagem do seu grupo ali cair, né, com ponto de vida 0 e aí usar o seu poder aí para levantar um personagem aumentando os pontos de vida dele, né? A gente não quer fazer isso em Savage Worlds, não é uma boa ideia, tá certo? E são todos esses elementos que estão aí para fazer o Savage Worlds um jogo bastante dinâmico, né? Ele, de novo, não é um jogo de atrito, ele é um jogo de clímax, é um jogo que na hora que os rolagens de dano aparecem na mesa, fica todo mundo prestando atenção, porque você não sabe se vai ser 2 de dano, se vai ser 10 de dano, se vai ser 35 de dano. E aquele resultado, ele impacta a narrativa muito forte. Ele pode virar o combate do nada, virar o combate com uma ação. Você não sabe o que vai acontecer no combate. Às vezes você acha que o combate vai acabar rapidinho e ele demora um pouco mais, porque ninguém está acertando as coisas. Às vezes você acha que você está narrando e seus personagens jogadores vão atropelar todos os NPCs. E no meio daquele bando de Stormtrooper que você acha que não vai acertar nada, né? Aparece um que, meu Deus, tem a força nele e começa a atirar na cabeça, dando um headshot em todos os personagens jogadores e fica assim, meu Deus, né? O que tá acontecendo? Isso acontece no Savage Worlds e é o que faz o Savage Worlds ser dinâmico, né? E ser muito divertido e é uma das características, na minha opinião, está aí para eu gostar mais e mais desse sistema. Então, era isso que eu tinha por hoje. Muito obrigado novamente pela atenção de vocês, né, acompanhando o canal e até a próxima.